amiga e amigo, seja muito bem-vinda aqui no canal. Eu me chamo Patrícia e a pedido de algumas amigas do crochê, eu vou ensinar você a confeccionar esse tapete pé de vaso do tapete espiral charmosa que já tem aqui no canal. Se você ainda não viu o vídeo de como confeccionar o tapete espiral charmosa, eu vou deixar na descrição deste vídeo um link para direcionar você a ir diretamente neste vídeo do tapete, ok? Bom, o material que eu utilizei também estará na descrição deste vídeo, tá? O tamanho deste tapete aqui, ele ficou com aproximadamente, tá? 51, assim, ó, de comprimento, 51 centímetros, tá? E de largura, 45 centímetros, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado do resultado deste tapete. Então, eu já peço para você deixar seu joinha, compartilhe em suas redes sociais e deixe seu comentário, tá ok? Gosto de ler todos. Um abraço e boa aula! Bom, então eu vou iniciar aqui, olha, com o meu nó, né? O nozinho na agulha, tá? Olha, desse jeito aqui assim. Aí, eu vou fazer aqui, olha, 40 correntes, tá? Ó, 2, 3, 4, 5, até chegar em 40 correntes, tá bom? Feito aqui, então, olha, 40 correntes. Agora, eu vou laçar a minha agulha. Aqui, olha, a partir desta corrente aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa corrente aqui de número 8, eu coloco a agulha. E aqui eu faço o ponto alto. Então, aqui eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu fiz um ponto alto, 2 e 3, tá? Vai ficar assim, ó, essa alça aqui, 3 bloquinhos, perdão, um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes, laço, aí eu pulo 1, 2 no próximo, coloco a agulha e faço, começo a fazer aqui, olha, o meu bloquinho, né, de 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá? Então, vai ficar assim, olha, tá bom? Faço aqui novamente 2 correntes, laço, pulo 2 no próximo, começo a fazer o bloquinho, tá bom? Então, vou fazer assim até aqui na última corrente. Bom, então, olha só, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, tá? Sempre separado por 2 correntes, tá ok? Então, aqui nesse trabalho, a gente não vai trabalhar em circular, a gente vai trabalhar ida e volta. Então, a gente veio, agora a gente vai voltar tudo isso aqui, tá bom? Nessa parte de cima, aqui, olha, na parte arredondada e depois deste outro lado, tá? Então, para fazer a próxima carreira, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu laço a minha agulha, viro aqui, olha, o trabalhinho que a gente fez, venho no espaço de 2 correntes e no espaço eu vou trabalhar agora o bloquinho de 3 pontos altos, tá? Ó, 1 ponto alto, 2 e 3. E em cima, onde tem os pontos altos, ó, eu faço 2 correntes, tá? Então, a gente vai fazer agora dessa forma até chegar aqui, olha, na parte arredondada, tá bom? 3 pontos altos no espaço. E em cima dos pontos altos do bloquinho aqui, eu faço 2 correntes, tá? E ele vai ficando dessa forma aqui. Bom, então, olha só.
Agora, eu terminei essa parte reta, vou entrar aqui onde eu tenho a minha alça, continuo fazendo 2 correntes, laço. Dentro dessa alça, eu vou colocar 14 pontos altos, tá? Olha, 1, 2, 3, até eu ficar aqui com 14 pontos altos, tá? Eu vou fazer os meus 14 pontos altos, aí eu já retorno. Bom, olha só, fiz aqui então 14 pontos altos em toda essa curvinha aqui, tá bom? Agora eu vou fazer aqui, olha, nessa carreira aqui de cima, tudo que eu fiz aqui embaixo, começando pelas 2 correntes, tá? Ó, aí eu pulo o bloquinho de 3 pontos altos, venho no espaço e faço aqui os 3 pontos altos para formar aqui o meu primeiro bloquinho deste lado aqui de cima, tá bom? Tá, olha, 2 correntes e assim agora eu vou até ali no final dessa carreirinha, tá ok? Olha só, vai ficando assim, olha, tá? Bom, pessoal, olha só, aqui no finalzinho eu vou fazer dessa forma aqui, olha, tá? Quando for desse jeito aqui, olha, com bloquinho de 3 pontos altos, eu finalizo a carreira dessa forma, faço 2 correntes, laço em cima do último ponto alto, eu coloco a agulha e finalizo aqui com um ponto alto, tá bom? Tá, olha, vai ficar daí desse jeito aqui, tá vendo? Tá? Para a próxima carreira, então, eu vou subir aqui, olha, tá? Com 2 correntes, tá bom, pessoal? Quando tiver esse espacinho aqui assim, ó, e for iniciar, eu então inicio com 2 correntes, tá bom? Se você inicia sempre com 3 correntes, não tem problema, pode iniciar com 3 correntes, tá? Eu vou fazer esse trabalho iniciando sempre com 2 correntes, quando for dessa forma aqui, tá ok? Então, eu fiz 2 correntes, aí eu viro aqui o trabalho e essas 2 correntes já vai me contar como um ponto alto. Então, no espaço agora aqui, olha, eu vou colocar 2 pontos altos, tá? E assim, a gente conta aqui agora que tem 3 pontos altos, tá bom? Então, em cima aqui, olha, do bloquinho, eu faço 2 correntes, tá? E vou para o próximo espaço fazer aqui os meus 3 pontos altos. Tá bom? Agora, nessa carreira, a gente vai começar a fazer os motivos que fica aqui, tá? Que dá aquele motivo assim de espiral ou catavento, como você acha melhor, né? Como você acha que fica aí, mas ele começa a virar aquele espiral, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou continuar fazendo bloquinho de 3 pontos altos, separados sempre por 2 correntes, tá? Até aqui, olha, tá bom? Aí, a gente vem aqui pra seguir em frente, tá? Então, eu vou fazer até aqui, ó. Bom, pessoal, então, olha, como eu havia dito, eu vim até aqui, tá? E aí, olha, antes de entrar nessa curva, eu vou fazer mais uma vez 2 correntes, tá? Aqui eu vou entrar novamente com mais 3 pontos altos, tá bom, pessoal? Aí, quando entrar na curva, eu vou fazer o meu... Aqui assim, olha, agora eu vou entrar na curva, e aí agora aqui nessa curva, nessa carreira, eu vou fazer a preparação aqui, olha, para formar aquele desenho espiral, tá? E eu sempre continuo fazendo 2 correntes, mesmo estando aqui na curva, tá? Então, aqui, olha, eu vou pular um ponto alto, no segundo eu venho colocar o meu ponto alto, tá? Bom, então eu fiz aqui, olha, o primeiro ponto alto aqui na curva, né? Eu pulei um ponto de base, vim aqui no segundo fiz um ponto alto, tá? E aí no próximo ponto eu coloco 2 pontos no mesmo ponto de base. E aí vai formar aqui um bloquinho de 3 pontos altos, tá vendo? Aqui o primeiro bloquinho de 3 pontos altos aqui na curva. Faço 2 correntes, tá? Continuo fazendo 2 correntes, sem pular ponto de base nenhuma, venho aqui no próximo ponto e vou colocar um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e no próximo, olha, mais um ponto alto, tá? Então, agora o próximo bloquinho ficou desse jeito aqui, diferente desse, tá?
Aí eu faço 2 correntes. Agora, no próximo bloquinho, a gente vai repetir essa sequência aqui, ó, tá? Então, eu coloco um ponto alto. E no seguinte, eu coloco 2 no mesmo ponto. 1 e 2. Tá? Olha, ficou assim. Igual esse primeiro aqui. Aí eu faço 2 correntes, laço. E agora eu vou fazer o bloquinho igual este daqui, ó. 3 pontos, sem pular ponto de base nenhum, tá? Vou colocar aqui, olha, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um. Então, este bloquinho aqui ficou igual este segundo aqui, ó, tá? Aí eu faço 2 correntes, laço. E meu último bloquinho aqui vai ficar igual ao primeiro. Ou seja, vou colocar um ponto alto no próximo e 2 nesse seguinte, tá? Então, aqui nessa curva, na parte oval, a gente vai ter que ter 5 bloquinhos, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos formar aqui 5 motivos, tá bom? E vai ficar desse jeito aqui a base. Aí eu faço 2 correntes, pulo esse ponto que sobrou aqui, entro no espaço de 2 correntes e começo a fazer aqueles bloquinhos de 3 pontos altos, tá bom? 3 pontos altos, separado sempre por 2 correntes, tá? Aqui, ó, no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Então, eu vou fazer agora dessa forma até o final dessa carreirinha aqui, tá? Tá, olha, tá ficando assim, olha, desse jeito. Bom, pessoal, olha só, tô finalizando aqui, tá? Para colocar o último ponto alto aqui, olha, eu vou fazer da seguinte forma, tá, ó. O meu último ponto alto, olha só, eu tenho aqui 1 e 2. Eu vou vir nessa corrente de número 2, tá bom, pessoal? Para ela ficar presa aqui assim, tá bom? Ok? Então, ela vai ficar desse jeito aqui. Bom, então, olha só, para a próxima carreira, eu vou novamente, olha, aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos. Aí, eu subo com 1, 2, 3, 4 e vou subir com mais uma. Então, 5 correntes, tá? Ó, viro o trabalho. Aí, eu laço a minha agulha, venho aqui no espaço e começo a fazer o bloquinho de 3 pontos altos, tá? Então, eu fiz aqui 3 pontos altos, aí eu faço 2 correntes e vou seguir dessa forma, tá? Olha, por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai formar 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Formando 6 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Que vai ficar bem aqui, olha, aí eu volto aqui pra gente dar sequência, porque daí a gente vai entrar aqui na curva, tá bom? Então, olha só, fiz aqui os 6 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Agora, olha, no próximo espacinho de 2 correntes, tá? Aqui eu tenho os 3 bloquinhos, então eu continuo fazendo as 2 correntes. Aqui nesse espaço aqui de 2 correntes, já entrando aqui, ó, um pouco antes da curva, né? Eu já vou começar aqui a fazer o meu motivo espiral. Então, eu vou começar aqui, olha, com 1 e 2 pontos altos, tá? Tá bom? Olha. E aí, aqui eu tenho 3 pontos altos, então eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, um em cima de cada pontinho aqui de base, tá? Nessa carreira, a gente vai deixar sempre o último ponto sem fazer, tá bom? Tá, olha, vai ficar assim. Na carreira anterior, então, eu tinha 3 pontos altos, né? Então, nessa carreira, agora eu vou começar a aumentar, então eu vou ficar com 4 pontos altos, né? E deixando sempre esse último sem fazer, tá bom? Na curva também, olha, eu sempre vou continuar com 2 correntes, tá bom? Só que dentro do espacinho de 2 correntes, eu faço apenas 2 pontos altos, tá? Faço apenas 2 pontos altos. E no último ponto, esse aqui, olha, eu não trabalho, tá? Então, eu faço 2 pontos altos, venho aqui, olha, no ponto alto e trabalho um pontinho em cima de cada pontinho aqui, tá bom? Lembrando que, então, nessa carreira eu tenho que ficar com 4, o
bloquinho de 4 pontos altos, né? Tá, ó. Seguindo em frente, então, olha, aqui eu faço dois pontos altos, né? E aqui eu faço mais 2. Lembrando que o último eu não trabalho. Como são 5 motivos, tá? Olha, eu tô no primeiro, segundo, terceiro. Aí eu venho aqui no quarto motivo, olha, 2 pontos altos. Venho trabalhar em cima desses outros 2 aqui. Pra formar 4, tá? Opa. Ó, aqui é o quarto bloco, motivo, 2 correntes. Aqui eu continuo fazendo dois pontos altos, porque eu vou fazer aqui o quinto motivo, tá? Ó, 2 e aqui em cima mais 2 pontos altos. No último eu não trabalho, né? Tá? Olha, vai ficar assim. Então eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Aí, olha, aqui eu vou fazer 2 correntes, né? Nesse espaço aqui, olha, eu já vou começar a fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Dessa parte reta, tá? Fiz o bloquinho de 3 pontos altos, olha, igual este daqui. E agora eu começo a fazer novamente, separado por 2 correntes. No próximo espaço, vou e faço o bloquinho aqui de 3 pontos altos. E assim eu sigo até o final dessa carreirinha, tá bom? E ele vai ficando assim, olha, tá? Desse jeito. Ó, o motivo, então, ele vai começar a virar pra cá, tá bom? E aí eu venho fazendo até o final, tá bom? Olha só, aqui nessa carreira eu vou ficar com um espacinho, não com um bloquinho, tá? Então aqui, olha, eu vou no próximo, faço 3 pontos altos e assim até chegar aqui. Então aqui, olha, tá? Para não ficar nenhuma dúvida, eu vou finalizar aqui junto, olha. Faço 2 correntes, laço aqui nesse último ponto alto, que eu tenho 2 correntes aqui, olha, venho nessa segunda corrente e aqui em cima eu faço o meu ponto alto. E aí ele finaliza desse jeito aqui, tá bom? Então, ó, vai ficando assim, certo? Para iniciar, então, eu faço 1, 2 correntes, laço, viro. E aqui nesse primeiro espaço, então, aqui dentro eu trabalho mais 2 pontos altos, tá? Ó, 1 e 2. E aí, continuo fazendo 2 correntes. No espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. Quando a gente vira o trabalho, então, o nossos motivo agora ele vai ficar virado para este lado aqui, ó, tá? Ele vai ficar virado para cá, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai começar a virar para cá. Então, quando chegar aqui, olha, neste ponto aqui, nesse espaço, vai formar então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aí eu venho aqui, olha, porque aqui já tá entrando na curva, tá bom? Então a gente vai formar nessa carreira deste lado 7 bloquinhos de 3 pontos altos. Aí eu retorno aqui. Bom, pessoal, como eu havia dito, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aí, olha, eu vou fazer aqui 2 correntes. Ainda nesse próximo espaço, eu coloco 3 pontos altos. Ou seja, deste lado aqui, eu vou ficar no total com 8 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Olha. Então, vai ficando assim, ó, tá vendo? Aqui foi onde a gente iniciou, tá? Foi a carreira onde a gente iniciou. Então, aqui eu tenho, olha só, 7 bloquinhos. Aí, depois eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí, depois eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, no próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E agora a gente vai fazer 2 correntes e vai entrar aqui, olha, onde eu tenho os motivos. Então, como eu tô do outro lado, né, eu vou pular o primeiro e a partir do segundo eu venho preenchendo com um ponto alto, tá? Olha. Aí aqui eu vou ficar com 3 pontos altos, um em cima do outro, tá? No espacinho eu vou colocar 2 pontos altos.
Então, nesta carreirinha, a gente vai ficar com 5 pontos altos, né? Em cada motivo, tá? Olha, 2 correntes, pulo o primeiro, venho no próximo e começo a fazer o ponto alto, tá? 2, 3, um em cima de cada pontinho, no espaço mais 2 pontos altos, 1 e 2, e aí eu fico com um motivo de 5 pontos altos nessa carreira, tá? Ó, 2 correntes, pulo um, no próximo começo a fazer, tá bom? São 5 motivos, então 5 vezes eu vou fazer dessa vez. Já fiz 1, 2, tô na terceira até chegar no quinto, tá? Bom, pessoal, então olha só, aqui eu comecei o primeiro motivo, segundo, terceiro, quarto e o quinto, tá? Finalizando então aqui essa parte dos motivos aqui. Aí eu faço 2 correntes, tá? Próximo bloco, olha, eu começo a fazer, próximo espaço, perdão, eu começo a fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos e aí dessa forma eu vou fazer até o final dessa carreirinha, sempre separado por 2 correntes, tá? Olha, e aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, sendo que deste lado eu fico com 8. Conforme aqui vai aumentando, aqui vai diminuindo, tá? Vai ser sempre dessa forma. E o desenho aqui, olha, você pode ver que agora deste lado ele vai seguir para cá, tá? E quando virar para o outro lado, olha, tá? Quando eu viro para o outro lado, aí o desenho ele muda também, tá bom, pessoal? Ele não vem mais dessa forma aqui assim, ó. Agora ele vem daqui para cá, tá bom? Então, vamos terminar primeiro essa carreira, depois a gente faz o próximo, tá? Bom, então olha só, eu terminei aqui o meu último ponto alto, né? Agora eu vou fazer a carreira que vai iniciar com esse espacinho aqui, olha, tá? Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5, tá bom, pessoal? Aí eu viro o trabalho, como eu disse, olha, né? Aí agora o desenho ele vai ficar virado para esse lado, tá bom? Se você que já tem uma certa experiência aí no crochê já entendeu aqui, né, essa parte, eu vou terminar essa carreira aqui até formar 9 pontos altos, tá bom, pessoal? Quando eu tiver 9 pontos altos aqui, olha, aí eu vou mudar um pouco a maneira de fazer, né? Mas eu vou continuar fazendo aqui para as pessoas que também são iniciantes aí no crochê e também vão conseguir fazer essa peça aqui, tá bom, pessoal? Vão conseguir porque eu consegui fazer, então você também vai conseguir fazer, tá? Então, olha, depois que eu fiz aqui as 5 correntes, eu laço a minha agulha, vou vir no primeiro espaço de 3 pontos altos e vou fazer aqui, espaço de 2 correntes, né? E aí eu faço aqui o bloquinho de 3 pontos altos, tá bom? Olha, 2 e 3 pontos altos, tá? Aí 2 correntes, vou pro próximo espaço e faço o bloquinho de 3 pontos altos, né? Então aqui, olha, ficou o lado onde eu tenho os 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então aqui eu vou fazer, olha, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 3 pontos altos e aí eu já retorno, porque daí a gente vai começar a fazer essa parte onde tem a espiral, tá? Bom, pessoal, então olha só, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Na carreira anterior eu tinha 6, né? Então aqui, olha, ele vai começar a diminuir, porque a espiral ele vai começar a vir dessa forma, né? Sendo que desse outro lado ele vai aumentar os bloquinhos e desse lado ele vai diminuir, tá bom? Porque daí ele vai ir assim, ó, né? Então aqui, olha, depois de ter feito os 5 bloquinhos, fiz 2 correntes. Agora eu vou vir aqui, olha, onde eu tenho a espiral. Então eu vou laçar a minha agulha nesse próximo espaço aqui, olha, né? Anteriormente aqui dos pontos altos, eu vou colocar aqui 2 pontos altos, tá, pessoal? Porque eu já tô entrando aqui, olha, na parte da espiral, tá? Então eu vou começar a fazer aqui a espiral, olha, fiz dois pontos altos, né? E aqui, olha, eu tenho 5 pontos altos na carreira anterior, então eu vou fazer 4 pontos altos, um em cima do outro, sendo que no último eu não trabalho, ó, igual essa carreira aqui, tá vendo? No último eu não trabalhei. Então aqui também, no último, eu não vou trabalhar. E no total, aqui nessa carreira, eu vou ficar com 6 pontos altos em cada
motivo, né? Digamos assim, o motivo da espiral, tá, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No último eu não trabalho, faço 2 correntes de separação, venho no próximo espaço. Aqui na espiral eu sempre vou fazer 2 pontos altos, né? Tá bom? Vou fazer um ponto alto em cada ponto, sendo que no último eu não vou fazer. Vai formar 6 pontos altos, igual a esse aqui. Então, como eu já disse, são 5 motivos nessa espiral. Eu já fiz o primeiro, aí vou fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto e aí eu retorno, tá bom? Bom, pessoal, então olha só, aqui eu fiz então 1, 2, 3, 4, 5, tá? Os 5 motivos de 6 pontos altos. Depois que eu fiz o último, eu faço 2 correntes. Venho aqui, olha, para o próximo espaço de 2 correntes da carreira anterior e começo a fazer o bloquinho de 3 pontos altos, tá? Como eu disse, carreira a carreira, essa parte aqui, ela vai aumentando os bloquinhos, tá? Sendo que do outro lado, né, ele vai diminuindo. Do outro lado que eu me refiro é deste lado aqui. E deste lado você pode perceber que vai aumentando a quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui, olha, vai diminuindo, tá? Porque deste lado aqui que a gente tá, a espiral ele vai virar para esse lado, né? E aí quando a gente vira para outro lado, a espiral já vira para o lado contrário, né? Então a parte onde eu tenho menos bloquinho é desse lado. E onde eu tenho mais bloquinho fica deste lado aqui, tá bom? Então, e aqui, olha, ele vai aumentando. Então, nessa carreira eu fiz 6 pontos altos. Na próxima carreira, a minha espiral vai estar com 7 pontos altos. Aí na próxima 8 e na próxima 9. Quando chegar na carreira onde tem 9 pontos altos, sempre seguindo esse raciocínio aqui, né? A gente vai seguindo então esse raciocínio aqui, né? Desse lado tá sempre diminuindo, de um lado tá aumentando os bloquinhos e sempre aqui, olha, vai aumentando a quantidade de ponto alto em cada motivo da espiral, tá bom? Olha, dá pra ver agora direitinho o desenho, né? E a gente vai fazendo assim então, tá bom, pessoal? Quando você chegar lá na carreirinha onde tem 9 ponto alto, aí eu vou voltar aqui pra gente dar sequência, né? E a gente vai mudar um pouquinho aqui, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, terminei aqui então, olha, a minha carreira, tá? Aonde eu venho fazer aqui, ó, os 9 pontos altos, tá? Olha, e ele ficou assim, com este desenho, tá? Olha, com a espiral assim, né? Ou seja, desse lado aqui, ó, é onde eu fui aumentando os bloquinhos de 3 pontos altos e deste lado aqui é onde foi diminuindo, tá bom? E aí foi formando este desenho, de um lado e de outro, tá? Agora nessa carreira aqui, olha, eu finalizei aqui o último ponto alto e agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Olha, eu fiz 20 correntes, tá bom? Agora eu vou 21 corrente. Vou puxar aqui e vou cortar esse fio. Tá? Olha, então eu vou cortar aqui esse fio. Aqui, ó, o último, ó, eu vou fazer como se fosse um nozinho, tá bom? Então, foi 21 corrente. Vou vir agora deste outro lado aqui, olha. Tá? Aqui, olha, onde eu tenho 2 correntes iniciais aqui, eu vou vir nessa corrente de número 2, coloco a agulha, vou puxar esse fio aqui assim e vou amarrar aqui, tá? Desse jeito. E aí, olha, coloco o fio novamente aqui, puxo, ó, e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Até eu ficar com 21 corrente também, tá bom? Bom, então olha só, fiz aqui 21 corrente, tá? Agora eu laço a minha agulha e conto aqui, olha, 1,
2, 3, 4, 5. Nessa corrente de número 5, coloco a agulha e faço aqui um ponto alto, tá? Laço na próxima corrente, mais um ponto alto, fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Olha, agora eu faço 2 correntes, laço, pulo 1, 2 no terceiro, um ponto alto, tá? E no próximo mais um ponto alto, no próximo mais um, fiquei novamente com um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes, laço, pulo aqui, olha, 1, 2 no próximo, mais um ponto alto. Então, eu vou começar a fazer aqui novamente os bloquinhos de 3 pontos altos, né? Separado aí por 2 correntes, tá, pessoal? Eu vou seguir aí, olha, até chegar aqui no finalzinho, aí eu volto aqui pra gente dar continuidade, não ficar nenhuma dúvida. Bom, pessoal, então olha só, fiz aqui, ficou com 1, 2, 3, 4 bloquinhos, tá bom? Desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes, laço, vou pular aqui, ó, esses pontinhos altos aqui desse bloco aqui da carreira anterior, venho pro espaço e vou fazer aqui o meu próximo bloquinho de 3 pontos altos, tá? Ó, deixa eu dar uma viradinha aqui. Então, esse lado aqui é o lado onde eu tenho bastante, digamos assim, mais bloquinhos de 3 pontos altos, tá? E do outro lado é onde diminui a quantidade de bloquinho, né? Então, aqui eu vou dar continuidade, olha, 2 correntes, laço no próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos, né? E aí, eu vou dar continuidade nessa última carreira, tá? Olha, aqui desse motivo, onde eu vou finalizar com 10 pontos altos, certo? 10 pontos altos em cada motivo aqui da espiral, tá bom? Olha. E aí, quando eu chegar aqui desse outro lado aqui, ó, onde eu tenho as correntes, eu volto aqui pra gente fazer essa parte aqui junto e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, eu vou fazer toda essa parte aqui, faço a parte da espiral, essa outra parte aqui, olha, dos bloquinhos, desse lado vai diminuir, então, quando eu chegar aqui nas correntes, eu volto pra gente fazer junto, tá ok? Bom, pessoal, então, olha só, aqui eu fiz 21 correntes, tá, pessoal? Eu me confundi, então, olha só, eu vou soltar aqui, tá? Não é 21 correntes deste lado aqui, tá? Então, eu vou soltar, olha só, 1, 2, tá? E aí, olha, aqui eu vou puxar e vou dar esse nó aqui. Então, no total aqui, eu vou ficar com 1, tá, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sendo que a última aqui, ó, ela vai ficar um nozinho, tá bom? Ok? Aí, olha, eu vim aqui, tá? Confundi essas correntes com a do outro lado. Perdão, tá bom, pessoal? Mas eu já deixei editado lá no início que era a quantidade certa aqui de corrente, tá? Então, olha só, vou fazer aqui 2 correntes, tá bom? Olha, eu vou pular aqui, ó, vou pular aqui 1, 2. Aqui nesse terceiro, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui um ponto alto. Né? Aí, ó, já vou entrar nas correntinhas. Então, na próxima correntinha, eu vou começar a fazer aqui aqueles meus bloquinhos, esses meus bloquinhos, tá? Ó, então, eu faço o segundo ponto alto e aqui o terceiro, tá? Sendo que o primeiro ponto alto ficou em cima desse último aqui, tá bom, pessoal? Aí, eu faço 2 correntes, laço, pulo 2, no terceiro, começo a fazer novamente os 3 pontos altos. Então, desse lado aqui também vai formar 4 bloquinhos de 3 pontos altos, ok? Então, vou fazendo o meu aqui rapidinho e aí eu já volto, tá? Olha, esse aqui é o segundo bloquinho, tá? Sempre separado por 2 correntes. Pulo 2 correntinhas de base, tá? Ó, tenho 1, 2, vai formar 4 no total. Bom, então, olha só, a última correntinha, antes desse nozinho, eu faço aqui meu último ponto alto, tá? Tá? Olha, vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, igual o outro lado, certo? Agora, para a próxima carreira, eu vou colocar aqui primeiro os meus marcadores, para sempre lembrar aqui, ó,
para eu lembrar aonde que eu tenho que fazer o aumento, tá? E não formar chapéuzinho, tá bom, pessoal? Por isso que nessa peça eu preciso fazer o aumento, tá? Então, vou pegar os meus marcadores. Bom, pessoal, então olha só, eu vou aqui primeiramente virar do outro lado do tapete, tá? Olha, já deixei aqui marcado, mas eu vou explicar aqui pra vocês. Tá bom, pessoal? Onde que eu marquei, você vai pegar os seus marcadores aí, fio de linha, grampo, o que você tiver, tá? Ó, o primeiro marcador, tá? Olha, eu pulei o primeiro motivo aqui, tá vendo, ó? Ele vai estar nessa posição, a espiral vai estar virado para este lado aqui, ó, tá? Então, primeiro eu pulo, tá? O primeiro motivo eu vou pular. No segundo motivo eu começo colocando meu marcador, tá? Olha, 1, 2. No terceiro ponto eu coloco aqui, ó, tá? Eu vou pegar só essa alcinha aqui. E aí eu coloco no terceiro um marcadorzinho. Aqui eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar 2 pontos altos juntos, tá? Fazer aumento. Aí no terceiro, ó, motivo, tá? O primeiro eu pulo, no segundo eu coloquei aqui no terceiro. E no terceiro eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 no sexto ponto, tá? Ó. No sexto ponto alto eu coloco um marcador, certo? No próximo motivo, tá? Ó, que é 1, 2, 3. No quarto motivo, eu venho colocar no último ponto, certo? Aqui no quinto motivo, eu não vou colocar nenhum, tá? Aí aqui, olha, eu vou colocar um ponto, um aumento aqui no primeiro ponto alto desse primeiro bloco, tá bom? Aí no próximo, olha, eu vou pular 1, 2. E aí no terceiro aqui, ó, no próximo bloquinho, tá? Que vai ser o quarto, ó, 1, 2, 3, no quarto. Eu coloco o marcador no primeiro ponto alto desse bloquinho aqui, tá bom? Olha, para vocês visualizarem, né? Onde que eu coloquei o marcador, tá? Ó, então, tenho aqui, no primeiro eu não tenho nenhum, no segundo eu tenho aqui no terceiro motivo eu tenho no sexto, no quarto motivo no último ponto, tá? Nesse quinto motivo eu não coloquei nenhum. Aí aqui, olha, no primeiro bloquinho de 3 eu coloquei no primeiro ponto alto, certo? Pulo 1, 2, no próximo, ó, no primeiro ponto alto mais um aumento. São 5 pontos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Já aqui assim do lado do avesso, olha, eu vou fazer aqui 2 correntes para subir a altura do meu primeiro ponto alto, eu laço, tá? Venho aqui do outro lado do meu trabalho, ó, eu vou trabalhar nessa alcinha aqui de trás, tá? De cada pontinho, ó. Tô no segundo ponto de base, aí eu vou fazer um ponto alto, tá? Laço, ó. Tenho aqui o terceiro ponto de base, tá vendo? Ao invés de eu pegar aqui assim, ó, de frente para trás, dessa forma assim, ó, para fazer o ponto alto, né? Eu não vou pegar dessa forma, tá? Olha, eu vou laçar a minha agulha aqui, olha, tá vendo que eu tenho as minhas 2 alcinhas aqui do ponto alto. Eu vou pegar nessa alcinha aqui de trás e faço um ponto alto, tá? Olha, aqui eu tenho 2 correntes. Eu vou trabalhar de corrente em corrente. Então, eu coloco a minha agulha aqui no meio, ó, tá vendo? Tem essas 2 alcinhas aqui, ó, eu coloco aqui no meio. E é dessa forma que eu vou trabalhar os pontos altos. Aqui eu vou trabalhar apenas com ponto alto. Um ponto alto em cada pontinho de base, tá? Onde eu tenho 2 correntes, olha, eu coloco 2 pontos altos. Aqui eu tenho 3 pontos altos, então são 3 pontos altos, sempre pegando essa alcinha aqui de trás, tá bom? E aí, onde eu tenho esses aumentos aqui, olha, é onde eu vou colocar 2 pontos altos, tá? Eu vou seguindo aqui ponto alto, em cima de ponto alto, em cima de correntinha. Quando chegar nesse primeiro aumento, eu volto aqui pra gente fazer junto e não ficar nenhuma dúvida, tá ok? Bom, pessoal, então olha só como é que foi ficando aqui, tá? Ficou com esse efeito aqui, tá vendo? Olha, dessa nervurinha aqui, né? Por isso que vale a pena você fazer dentro do ponto alto, né? Dessa forma como eu expliquei, olha só como é que vai ficando o efeito, tá bom? Então eu cheguei aqui, olha, no primeiro marcador, né? Onde eu falei que ia fazer aqui junto com vocês o aumento para não ficar nenhuma dúvida. Em todos os lugares onde eu tenho esse marcador, olha só, tá vendo? Aqui tá o marcador.
eu vou continuar pegando na alcinha aqui de trás, só que eu vou colocar 2 pontos altos junto. Eu coloquei o primeiro e vou colocar o segundo no mesmo ponto de base, para ele não repuxar e não dar nenhum defeito, tá bom? Olha, aí vou pro próximo, eu não vou tirar esse marcador por enquanto, eu vou deixar ele aqui até o final do meu trabalho, tá bom, pessoal? Deixa ele quietinho aí. Dessa forma aí, tá? Ó, vou no próximo ponto, já não tenho marcador, então eu vou fazendo um ponto alto em cada pontinho de base, tá bom? Da mesma forma que eu fiz ali nos pontos anteriores, tá bom? Olha, no ponto alto, um ponto alto, sempre pegando na alcinha de trás. Quando eu chegar nas duas correntinhas aqui, olha, onde eu não tenho nada, eu continuo pegando na alcinha de trás. No próximo marcador, eu vou fazer o aumento que a gente acabou de fazer aqui. Esses marcadores são apenas para lembrar que nesses pontos eu tenho que fazer o aumento. Então, nesses marcadores eu coloco 2 pontos altos sempre, tá bom? Então, vou seguindo dessa forma, né? O resultado vai ficando assim, olha, tá ok? Vou fazer por toda a minha volta, até chegar aqui, olha, no final desta carreira, que vai ser aqui no último, tá bom? Então, vou fazer no meu e já volto com essa carreira finalizada. Bom, pessoal, olha só, aqui eu estou finalizando a carreira, tá? Eu vou deixar uma dica aqui, para não ficar nenhum pontinho para trás, tá? Olha, então eu tenho aqui essas últimas correntes aqui, que é o meu último ponto alto. Fiz aqui, ó, o ponto alto, em cima desse ponto alto, aqui eu vou ter uma corrente. É nessa corrente que, olha só, eu tenho que pegar a alcinha aqui de trás, tá? Ó, pega a alcinha de trás e faço aqui, então, o meu último ponto alto e vai ficar assim, olha, tá? Desse jeito aqui, com essa nervurinha aqui ainda aparecendo, tá bom, pessoal? E então ficou assim finalizada esta carreira, tá ok? Bom, pessoal, aqui, olha, eu vou fazer uma corrente e vou arrematar esse fio, tá bom? E vou vir com um fio colorido, tá, pessoal? Ele é multicolor, né? É uma cor com várias, é um fio com várias cores, tá bom, pessoal? Como eu estou usando aqui um barbante de uma marca, eu vou usar da mesma marca, tá? Esse aqui é o número 6, eu vou trazer aí um barbante colorido do fio 6 também, tá bom? Bom, pessoal, então olha só, fiz um nozinho aqui na minha agulha, agora eu vou virar aqui assim, ó, para iniciar novamente, tá? Desse mesmo lado, só que aqui do outro lado, olha só. Eu fiz um nozinho deste lado aqui, tá bom? Ó, só virei para iniciar no mesmo lado, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou vir com o meu outro fio. Dou meu nozinho aqui na agulha, olha. Tá bom? Aí, eu venho no primeiro ponto aqui de base, tá? Onde eu tenho essas duas correntes aqui. Coloco a agulha aqui nesse primeiro, na segunda corrente, então, olha. Aqui eu vou fazer um ponto, vou dar uma esticadinha assim, olha, bem de leve, tá, pessoal? E faço meu ponto baixo, ok? Aqui, ó, vou puxar, dar uma esticadinha aqui assim, tá, ó. Laço a minha agulha, tá bom? Olha, tá vendo aqui, olha, onde ficou esse espaço aqui, ó, do ponto baixo? Então, eu vou vir aqui, olha, tem duas alcinhas aqui, tá vendo? Eu coloco a agulha bem no meio, ó. E puxo uma vez, laço pela segunda vez, né? Coloco a agulha no mesmo ponto, ó. Puxo a segunda vez, laço a terceira vez no mesmo ponto, ó. Puxo pela terceira vez, tá? Aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 7 alças na agulha. Laço mais uma vez, pulo um ponto de base, venho no seguinte, puxo, olha, vou deixar ele um pouco frouxo aqui na agulha, laço a minha agulha, tá? E tiro todas essas alças de uma só vez. Aqui eu faço duas correntes, laço. Agora eu vou fazer esse ponto puff aqui no meio, tá? Onde a gente fez um ponto baixo, pulando um pontinho de base aqui, ó. Tá vendo onde tem esse espaço aqui? Então eu laço a minha agulha uma vez, coloco a agulha e puxo. Laço a segunda vez, coloco a agulha e puxo. Laço a terceira vez, coloco a agulha no mesmo espaço e puxo. Laço a quarta vez, pulo um, venho no próximo e puxo, deixando ele solto aqui, olha, na agulha.
laço a minha agulha e vou tirar todas essas alças aqui da minha agulha de uma vez só. Aqui, olha, faço uma, duas correntes e ficou aqui o meu segundo ponto puff, tá? Então, vou repetir, laço uma vez aqui nesse espaço, olha, puxo uma vez, laço a segunda vez, puxo, laço a terceira vez, puxo, laço a quarta vez, pulo um, venho no seguinte, puxo aqui assim, ó, deixo um pouquinho largo na agulha, laço a minha agulha e tiro todas as alças de uma vez. Aqui eu faço uma, duas correntes, laço e vou repetir, tá? Olha, uma, laço, duas, laço, três, laço, a quarta vez, né? Pulo um, venho no próximo, puxo aqui assim, laço a minha agulha e tiro todos de uma vez. Faço duas correntes e vou repetindo, tá bom, pessoal? É dessa forma que eu vou trabalhar por toda essa carreira, inclusive na parte a parte oval, eu vou trabalhar da mesma forma, sem me preocupar que vai repuxar ou não, tá bom, pessoal? E então, vou fazer aqui o meu por toda a minha carreira, tá? Já volto e a gente vê o resultado de como que ficou esse colorido aqui, tá ok? Pessoal, olha só como é que ficou o resultado desse colorido, tá? Eu amei, veja só. Vale a pena fazer com um barbante, né? Multicolor, ele fica bem bacana, tá bom, pessoal? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou finalizar essa carreira, tá? Pra gente dar sequência aí, tá ok? Bom, pessoal, olha só, vocês viram, meu trabalho tá ficando retinho, tá? Eu estou amando o resultado que tá ficando aqui. O que vocês estão achando, pessoal? Tô achando que tá ficando bem legal, tá? Nesse cru com um colorido, né? Bom, então, olha só, fiz aqui o meu último não, fiz o ponto alto aqui, olha, tá vendo? Tá faltando só mais um ponto aqui, tá? Aí eu fiz o ponto puff, fiz as duas correntes, vou fazer aqui, olha, nesse espaço, meu último ponto puff. Então, olha só, 2 e 3, tá? Aqui, olha, eu vou laçar aqui a minha agulha, venho aqui no último ponto, tá vendo? Venho no meu último ponto. Vou puxar aqui, ó, uma laçada, só que eu já vou puxar direto aqui assim, tá, ó. Opa. Ficou do contrário. Tá, olha, eu vou puxar aqui direto todos os fiozinhos. Tá ok? Aqui eu vou fazer apenas uma correntinha e já vou arrematar esse fio, tá? Eu vou fazer mais... Bom, então, olha só, fiz uma corrente, vou fazer só mais uma para ter certeza que vai ficar bem arrematado aqui, tá? E vou cortar aqui o fio, tá bom, pessoal? Olha só. Agora eu vou vir com o meu barbante cru novamente, tá ok? Na agulha. Bom, então, olha só, vou virar aqui, olha, novamente o tapete para iniciar do mesmo lado, tá? Venho com o barbante cru, olha, vou fazer o meu nó na agulha, certo? Aqui, olha, eu tenho o meu ponto puff, né? Então, aqui nesse primeiro espaço aqui, ó, de duas correntes, eu vou vir fazendo um primeiro ponto alto, tá? Então, olha só, eu tô com o meu nó na agulha, eu laço aqui, olha, tá vendo? Aí, vamos fazer melhor, eu vou fazer aqui, ó, coloco a agulha, começo com um ponto baixo e faço uma, duas correntes, tá? Vou começar com duas correntes, então, laço, e ainda nesse mesmo espaço, já vou arrematar aqui esse fio, nesse mesmo espaço coloco mais um ponto alto, tá ok? Laço a minha agulha, vou para o próximo espaço aqui de duas correntes, olha, que eu vim fazendo quando eu vim fazendo esses pontos puff, só vou trabalhar dentro desses espaços de duas correntes, tá, ó. Sem corrente nenhuma, venho colocar aqui mais dois pontos altos, tá? Novamente, sem corrente nenhuma, venho no próximo espaço de duas correntes e coloco dois pontos altos.
eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada espacinho, tá? Sem corrente de separação. Olha, essa parte reta eu não vou trabalhar com corrente de separação, vou trabalhar direto, tá? Chegando aqui no primeiro marcador, deixa eu terminar aqui, ó, ela vai ficar assim, tá bom? Aqui, olha, onde eu tenho ainda o meu primeiro marcador, tá? Olha, em cima dessa altura aqui do primeiro marcador, nesse espaço aqui, eu vou vir aqui e aí a gente vai fazer uma alteração para ele não repuxar, tá? Daqui, olha, onde tá o meu marcador, tá vendo? Aqui para trás, onde eu tô aqui, olha, eu vou fazer tudo da mesma forma, tá? Olha, sem corrente de separação, venho pro espaço aqui, olha, de 2 correntes e coloco 2 pontos altos. É só isso que eu vou fazer por enquanto, tá? Até o primeiro marcador, vai ficar assim, olha, tá ok? Bom, pessoal, então olha só, tá? Ficou assim, desse jeito, olha, tá bom? Aqui eu tenho meu primeiro marcador, ó, fiz aqui, certo? Agora, a partir do primeiro marcador até o último, eu vou colocar uma corrente de separação, ok? Vou para o próximo espaço e coloco 2 pontos altos, 1 e 2, tá? Uma corrente de separação, próximo espaço, 2 pontos altos. 1 e 2, tá? Uma corrente de separação e 2 pontos altos em todos os espacinhos de 2 correntes, tá? Uma corrente de separação, tá bom? Olha, vou trabalhar por toda essa volta aqui, olha. Tá? Tá vendo? Os marcadores ainda estão todos aqui, certo? Aí aqui, olha, tem o meu último marcador, tá bom? Quando eu vim nessa direção aqui, olha, do meu último marcador, eu retorno para... Pessoal, então como eu estava dizendo, olha só, aqui tá meu último marcador, na direção desse último marcador, eu retorno pra gente dar continuidade e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então até aqui, olha, eu vou colocando aqui então uma corrente de separação, 2 pontos altos, uma corrente de separação, 2 pontos altos. Isso é para não repuxar o tapete, tá bom, pessoal? Então vamos fazendo aí, olha, vou voltar aqui quando eu chegar próximo aqui, olha, ao meu último marcador, tá ok? Bom, pessoal, então olha só, cheguei aqui no meu último marcador, tá vendo? Tá na mesma direção, né? Até aqui, ó, dá pra ver perfeitamente que eu tenho sempre uma correntinha de separação, tá bom? Fiz aqui, então, esses 2 pontos altos que tá nessa mesma direção. Agora, para finalizar, olha, já estou finalizando, tá? Eu não vou fazer corrente de separação, tá vendo? Vou para o próximo espaço de 2 correntes e já começo a fazer os 2 pontos altos, só que agora, olha só, sem corrente de separação, eu laço a minha agulha direto e vou fazer o meu próximo bloquinho aqui de 2 pontos altos, tá? E assim eu vou finalizar essa carreira até o meu último espacinho de 2 correntes, tá bom? Olha só como é que vai ficando, tá? E ele vai ficando aqui, ó, você vai colocando o seu tapete no chão ou numa mesa e ele sempre tem que ficar reto, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então fiz aqui, olha, o meu últimos 2 bloquinhos de 2 pontos altos aqui nesse último espaço de 2 correntes, tá? Eu vou fazer uma corrente aqui e vou arrematar esse fio e vou vir novamente com o fio colorido, ok? Bom, então, olha, depois de arrematado, eu vou virar aqui assim, olha, novamente, vou iniciar desse lado aqui, tá? Onde a gente iniciou essa carreira anterior. Vou fazer o meu nó na agulha, certo? Aí aqui, olha, eu vou colocar, aqui eu tenho ponto baixo e 2 correntes. Nessa corrente de número 2 aqui em cima, coloco a agulha, tá? Faço ponto baixo, tá ok? Aqui eu vou fazer 1, 2 correntes, né? E aí, olha, nesse espaço entre um bloquinho e o outro aqui, olha, tá vendo? Tem um espaço, ó. Coloco a agulha e faço aqui, prendo aqui um ponto baixo, certo? 2 correntes, novamente, ó, entre um bloquinho e outro de 2 pontos,
eu coloco a agulha e prendo com ponto baixo. Mais uma vez, 2 correntes, tá? Entre um bloquinho e o outro, coloco a agulha, prendo com ponto baixo. Tá? Então, ficou 1, 2, 3 alças de 2 correntes. Sem corrente nenhuma, tá? Olha, eu laço a minha agulha, vou para o próximo espaço aqui, ó, de um bloquinho e o outro, coloco a agulha, tá? Agora eu vou fazer um ponto alto, ó, tiro de 2 em 2, certo? Faço 1, 2, 3 correntes, laço, ainda nesse mesmo espaço, ó, coloco a agulha e vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, ele vai formar um ponto V aqui, olha, tá? Aí, eu venho no próximo espaço, sem corrente, olha, sem corrente nenhuma, vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo, tá bom? E agora eu repito, 2 correntes, no próximo espaço, ponto baixo. 2 correntes, no próximo espaço, um ponto baixo. Mais uma vez, 2 correntes, no próximo espaço, mais um ponto baixo. Tá? Então, fiquei novamente, ó, 1, 2, 3 alcinha, igual aqui na frente, tá? 1, 2, 3. Aí, agora, sem corrente nenhuma, eu laço, vou para o próximo espaço, faço um ponto alto, tiro de 2 em 2, 1, 2, 3 correntes, laço, volto para o mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, formou aqui o ponto V, tá, ó. E vou repetir, então, no próximo espaço, ó, coloco a agulha, faço um ponto baixo e prendi o ponto V, certo? Agora, eu vou repetir essas 3 alças e depois esse ponto V, novamente 3 alças, ponto V. E assim eu vou fazer até o final da minha carreira, tá? Sempre, ó, seguindo tudo isso aqui, até lá no final, tá ok? Bom, pessoal, então, olha só, estou finalizando aqui, tá? Então, eu fiz aqui ó, o ponto baixo, olha, tá bom? Tenho 2 alças depois do ponto V. Aí, eu vou fazer aqui, então, 2 correntes, tá? O meu último ponto baixo vai ser em cima desse ponto alto aqui, ó. Aí, vai ficar igualzinho a gente iniciou, tá, ó? Vai ficar assim, tá bom, pessoal? Agora, tá, pessoal? Olha só, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aqui, olha, eu iria continuar com essa mesma linha aqui, né? Tá vendo? Eu fiz aqui, olha, o tapete de amarelo, fiz aqui o puff em branco, na cor cru, perdão, os pontos altos no colorido, no amarelo novamente, tá? Então, eu fui seguindo aqui, ó, o barbante cru, ele tá representando aqui o amarelo, né? Então, aqui no cru, que tá representando aqui esse colorido, as próximas 2 carreiras eu faria com o colorido, né? Mas eu acho que eu vou pular aqui, ó, para esse barbante cru aqui em cima, para ele aparecer, olha, esse detalhe aqui, tá vendo? Entendeu? Aí eu acho que eu vou fazer isso, né? Vou fazer aqui as 2 próximas carreiras com barbante cru. Mas se você quiser continuar o seu colorido, você pode continuar aí, tá bom? Olha, tá? Eu vou trocar e vou vir com o barbante cru para aquele detalhe, né, do leque aparecer. Só por causa disso, tá bom, pessoal? Que eu acho que no colorido ele não vai aparecer. Então, aqui, olha, eu vou arrematar o meu fio fazendo uma corrente, tá? E vou arrematar esse fio aqui, ó. E aí eu vou vir com o barbante cru, tá ok? Então, olha, estou aqui com o barbante cru, finalizei aqui, tá? Se eu não cortasse o fio, eu iria virar o tapete, né, para começar a fazer deste lado aqui. E é isso que eu vou fazer, tá bom, pessoal? Que se você tá me seguindo aí, da mesma forma, você vai fazer o seu agora, né? Porque aquele acabamento, ele tem que aparecer do lado certo do tapete. Então, olha só, virei aqui o tapete, tá vendo? Arrematei aqui, ó, e já virei o tapete, tá? Vou fazer aqui o meu nó inicial na agulha, tá? Vou vir aqui, ó, na primeira alça. Vou vir em cima do ponto baixo, tá, ó? Ponto baixo, em cima de ponto baixo, ok?
Aí, olha, faço aqui, entro na primeira alça e vou fazer outro ponto baixo. Então, ficou 2 pontos baixos assim, tá? Depois do segundo ponto baixo, ó, 2 correntes, venho na próxima alça, prendo um ponto baixo. 2 correntes, na próxima alça, um ponto baixo, tá? Agora aqui, olha, onde eu tenho o ponto V, sem fazer corrente nenhuma, venho no primeiro ponto alto do ponto V, faço um ponto alto, tá? Dentro dessa alça de 3 correntes, eu vou colocar aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Dentro da alça de 3 correntes tenho 7 pontos altos. Laço em cima desse segundo ponto alto aqui do ponto V, coloco a agulha e faço mais um ponto alto. Então, desde esse primeiro ponto alto até o último, no total eu tenho 9 pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto, na alça de 3 correntes eu tenho 7, e nesse último ponto alto aqui, ó, o segundo ponto alto, eu tenho outro ponto alto, tá bom? Sem fazer corrente nenhuma, vou para a alça que eu tenho aqui, ó, logo a seguir, prendo com ponto baixo. 2 correntes, vou para a próxima alça, prendo com ponto baixo. 2 correntes, na próxima alça, ponto baixo. Então, agora eu vou ficar com 2 alças, tá vendo? Olha só, aqui na primeira e na segunda, no segundo motivo. Aí eu laço a minha agulha, vou pro ponto alto aqui, ó, do meu ponto V e começo a fazer os meus pontos altos. Então, no primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto, na alça de 3 correntes, eu vou colocar 7 pontos altos, tá? Olha, tenho 2 pontos altos já aqui dentro, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Nesse segundo ponto alto aqui, olha, coloco a agulha e faço o último ponto alto, tá bom? Fiquei então novamente com um total de 9 pontos altos. Não faço corrente, vou para a primeira alça aqui, ó, e prendo com ponto baixo. Então, essa vai ser aqui a minha sequência de pontos que eu tenho que fazer até o final dessa carreira, tá bom? Olha só como é que tá ficando, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então olha só, dei toda a volta, tá? Então eu fiquei aqui com 2 alças e para finalizar, olha, em cima desse ponto baixo que tem aqui, desse último ponto baixo, eu coloco a agulha e vou fazer aqui um outro ponto baixo, tá? Para ficar igual lá no início dessa carreira, tá ok? Então aqui, ó, deixa eu ajustar melhor aqui a agulha. Tá, eu finalizo aqui com ponto baixo. Certo? Agora, eu vou virar aqui o tapete, tá? Vou virar ele. Vou fazer aqui, ó, uma corrente, tá bom? Vou vir aqui no próximo ponto baixo, tá, ó. Nesse seguinte, coloco um ponto baixo. Ok? Entro na alça, ó. Faço um ponto baixo. 2 correntes. Na próxima alça, um ponto baixo, tá? Agora aqui, olha, eu vou querer, tá vendo que aqui, olha, tá vendo, tá aquele lado onde tá essa nervurinha aqui. Então, aqui vai ser o meu lado certo do tapete, este lado aqui, tá? Então, agora, olha, sem fazer corrente nenhuma, eu vou colocar a agulha, tá, ó. Tá vendo que aqui tem um ponto alto, né? No total são 9 pontos altos. Então, aqui está o meu primeiro ponto alto, tá, ó. Eu coloco a minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, pra pegar essas 2 alças aqui, ó, tá bom? Aí, ó, aqui, tá vendo que eu tenho essa alcinha aqui? É nessa alça que eu vou ter que colocar ela lá pra trás, dessa forma, ó. Coloquei a agulha de trás pra frente, pegando essas 2 alcinhas aqui de cima, ó, tá? E essa alcinha aqui, olha, eu vou colocar a agulha assim, ó.
entro nesse espaço aqui, tá vendo? Aí, olha, tá? É essa alça aqui, tá bom? Olha, perdão, essa alça aqui, ó. Não é essa, é esta daqui, tá? Eu vou colocar ela lá pra trás, a agulha, ó. Puxo uma laçada e faço ponto alto. Opa, escapou tudo aqui. Ó, vou fazer um ponto alto, então eu tiro de 2 em 2, tá bom? Uma corrente de separação, laço, tá, ó. Parece difícil, mas depois, tá, fica facinho, ó. Aqui de trás pra frente, ó, coloco a agulha. Essa alça que tem aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá, ó, essa alcinha aqui, ó. Tá bom? Tá bem escondidinha. Mas essa alça eu vou colocar a agulha aqui dentro, ó, desse espaço. Tá vendo aqui, ó? Aí aquela alcinha que eu mostrei pra você, ela vai lá pra trás. Tá, ó, fica aqui, ó. Tá vendo? Fica assim. Aí eu puxo uma laçada, ó, tá? Tiro de 2 em 2, que é meu ponto alto, né? Uma corrente novamente, ó. O próximo, terceiro ponto, ó, coloco a agulha, tá? Aí aqui, ó, é só eu colocar a minha agulha de volta lá pro lado de trás. Puxo uma laçada, faço ponto alto, uma corrente. Aí ela vai ficar com essa nervurinha pro lado de cá, que é o lado certo do tapete, tá vendo? É esse detalhe que eu quero que fique pro lado da frente e talvez com o colorido não iria aparecer, tá? Venho para o próximo ponto, ó, de trás para frente, tá? Aí já passo a agulha lá para trás, ó, puxo uma laçada, ponto alto, tá? Conforme você vai fazendo, você vai pegando o jeito, olha só. E aí vai ficando mais acelerado, tá? Então, eu vou trabalhar em cima dos 9 pontos altos, olha, sempre uma corrente de separação, ó. A agulha de lá pra cá, coloco a agulha lá pra trás, ó, e puxo uma laçada e faço ponto alto. Tá vendo? Aí ele vai ficando com esse acabamento aqui, ó. Tá? Vai ficar parecendo que tem umas correntes, né? Tá, olha. Aí aqui eu tenho mais um. Tá? E aí, olha, mais o último aqui, de número 9. Tá bom? Olha só. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois de ter feito o último ponto alto, eu não vou fazer corrente. Entro aqui na primeira alça, prendo com ponto baixo. Faço 2 correntes, vou na próxima alça, prendo com ponto baixo, tá? Sem fazer corrente nenhuma, laço a minha agulha, eu vou fazer novamente aqui, olha, tá? O primeiro sempre é mais complicado, tá vendo? O primeiro ponto alto tá aqui, olha. E as 2 alças do ponto alto, olha, tá bem aqui viradinho assim, né? Mas aí você coloca a agulha aqui, já coloca a agulha lá pra trás, puxa uma laçada e faz um ponto alto. Tá, ó, sempre uma corrente de separação. E aí, você vai até o final da sua carreira. Tá bom, pessoal? Eu vou pausar aqui, fazer o meu. Quando eu finalizar minha carreira, a gente volta aqui para dar sequência. E aí eu volto com o barbante colorido novamente, tá bom? Mas a gente vem arrematar junto. Olha só que bonitinho que vai ficando. O que vocês estão achando, pessoal? Deixa no comentário, tá bom, pessoal? Espero que vocês façam, tá bom? Estejam acompanhando aí, olha, tá? Então eu vou lá fazer o meu, já retorno. Bom, pessoal, olha só, eu já finalizei essa carreira, tá? Vou vir mostrar pra vocês como é que finaliza, tá ok? Pra não ficar nenhuma dúvida, eu vim mostrar pra vocês aqui que ele vai ficar assim, tá ok? Aqui agora eu vou fazer a última carreira, a carreira de acabamento aqui assim, e eu vou fazer uma forma para amenizar um pouco essa curva aqui, tá bom? Mas se você colocar lá no pé do vaso, olha só, ele não vai ficar assim não, ele vai abrir um pouquinho aqui assim, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Vamos aí então finalizar essa carreira juntas. E aí eu venho mostrar pra vocês a última carreira, que é a carreira de acabamento. Depois da carreira de acabamento, aí vou vir mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o acabamento aqui assim, ó. Tá ok? Então vamos lá.
Bom, pessoal, então, olha só, tá? Aqui, olha, eu fiz o meu último ponto baixo, formou aqui, ó, essa última alça, tá? Só que para finalizar, igual eu fiz ali no início, eu vou fazer um ponto baixo em cima desse último ponto baixo que eu tenho aqui. Tá ok? Aí aqui eu vou fazer, ó, uma correntinha e vou arrematar esse fio para vir aqui fazer o acabamento com essa mesma cor aqui, tá? O fio colorido, tá bom? Aí eu vou arrematar aqui, ó. Já vou virar aqui o tapete para iniciar deste lado aqui, ó, tá? E aí, olha, tem aqui o fio, né? Eu vou fazer o acabamento com esse fio, tá? Dou meu nó aqui na agulha, certo? E aqui, olha, eu vou fazer, tenho aqui uma corrente, né, ó. Coloco aqui ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Aqui eu tenho o segundo ponto baixo, ó, coloco um ponto baixo, tá bom? Então, fiz aqui 2 pontos baixos, agora eu vou entrar aqui dentro da alça, ó. Coloco a agulha e faço um ponto baixo, tá certo? Aí, olha, daqui eu não vou fazer correntinha nenhuma, tem um ponto alto aqui e uma correntinha de separação. Vou colocar a agulha nesse espaço aqui de uma correntinha, olha, já tô arrematando o fio aqui, tá? Aí aqui eu puxo uma laçada, vou fazer um ponto baixo aqui, no primeiro espaço de uma corrente aqui, tá bom? Olha, aqui eu faço duas correntes, duas correntes. No pé dessas duas correntes, aqui onde eu fiz o ponto baixo, vou colocar a agulha nessa alça e nessa outra aqui, ó. Puxo uma laçada, fiquei com duas alças na agulha e eu tiro essas duas alças, formando um picô. Vou no próximo espaço de uma corrente, coloco a agulha, faço aqui, ó, um ponto baixo, duas correntes, no pé das duas correntes, nesse ponto baixo, coloco a agulha nessa e nessa alça aqui, ó, puxo uma laçada e faço meu picô. Vou no próximo espaço, coloco a agulha, faço um ponto baixo, tá? Aqui vai formar 7 picô, então no segundo, tá bom? Sempre fazendo essa repetiçãozinha aqui, ó, tá? No espaço de uma corrente, coloco a agulha, prendo com ponto baixo. Aí eu subo duas correntes. No pé das duas correntes, onde eu tenho esse ponto baixo, coloco a agulha nessas duas alcinhas, tá? E faço ponto picô. Vou no próximo espaço e repito, tá? Como eu disse, vão formar aqui 7 picô. 7 picô feito com duas correntes apenas, tá bom, pessoal? Não precisa fazer 3 correntes, não. A não ser que você queira um picô bem maior, tá? Mas eu acredito que aqui, olha, 2 correntes já é o suficiente, já que a gente quer fazer um tapete econômico, né? Tá, ó. Aqui eu coloquei meu picô, tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, olha, eu vou colocar o meu último ponto baixo nesse último espaço. Não vou fazer picô, tá? E também não vou fechar. Eu fechei aqui, mas não é para fechar, não. Tá? Eu coloquei a agulha para fazer o último ponto baixo, mas eu não vou fechar, tá? Lembra que eu falei que eu vou tentar fazer uma forma para amenizar aquele espaço que fica aqui? Então, aqui, olha, eu vou fazer da seguinte forma: não fecho. Já vou para o espaço aqui, ó, da alça, puxo uma laçada, tá, ó, fiquei assim, então, com 3 alças. E aqui eu laço a minha agulha e tiro os 3, tá bom? Então, ficou assim, olha só, tá? Aí, aqui eu vou começar um novo motivo, tá, ó, um novo leque. Então, eu vou já direto pro primeiro espaço aqui de uma corrente e repito, ó, ponto baixo, duas correntes e picô, tá? Aqui eu faço meu picô. Vou no próximo espaço, prendo com ponto baixo, subo duas correntes, né? Olha, no pé das duas correntes eu faço o meu picô. Vou no próximo espaço e prendo com ponto baixo, tá? Eu vou fazer assim aqui, olha, até esse último, formando aqui os 7 picô,
Aí eu já retorno pra gente finalizar aqui mais uma vez, tá ok? Bom, pessoal, olha só, então eu fiz aqui o meu 7º picô. Essa finalização aqui a gente vai fazer por 3 vezes, tá? Que vai fazer parte, vai ser essa parte aqui, olha, aonde tem esse espaço aqui do vaso. Depois a gente muda, tá bom? Por enquanto, por 3 vezes a gente vai fazer esse tipo de finalização, para amenizar e não fechar muito, para ele abrir um pouquinho, tá bom? Então, olha só, fiz o 7º picô. Tá, aqui eu tenho meu último espaço, então eu puxo aqui a laçada, não vou fechar com ponto baixo, já vou vir aqui, ó, dentro do espaço dessa alça aqui que separa um leque do outro. Coloco a agulha, ó, puxo uma alça e fiquei com 3 alças agora na agulha, tá bom? Olha, laço a minha agulha e vou tirar as 3 alças de uma vez, dessa forma aqui, ó, tá bom? E aí eu finalizei aqui pela segunda vez, como eu disse, vão ser 3 vezes, tá? Então, olha só, daqui mesmo, eu vou já aqui para o primeiro espaço de uma corrente, ó. E já vou fazer o meu ponto baixo para iniciar os meus picô. Ponto baixo com picô, tá bom? Então, eu vou fazer aqui novamente os 7 picô. Aí eu já volto e a gente vai finalizar mais uma vez aqui junto. E aí depois eu volto para a explicação para a gente finalizar diferente, tá? Não vai mudar muita coisa. Tá bom? Mas é necessário que mude para ele não fechar como se fosse como é que fala? Uma toquinha, né? Como se ele não fechasse assim, tá bom, pessoal? Para ele ficar certinho no chão, tá ok? Então, vamos fazer aqui os 7 picô e já volto. Bom, então eu fechei aqui, olha, por 7 vezes mais uma vez, né? Aí aqui eu vou fechar da mesma forma, olha. No meu último espaço eu coloco a agulha, puxo uma laçada. Já venho aqui para o espaço da alça, que separa um leque do outro. Puxo aqui uma laçada, ó, já laço a minha agulha e tiro as 3 alças da agulha, certo? Daqui mesmo, já vou pro espaço, aqui tá o primeiro ponto alto, tá, ó. E aqui o primeiro espaço de uma corrente, já entro aqui, faço ponto baixo e vou começar a fazer os 7 picô novamente. No próximo, na próxima finalização do leque vai ser diferente. Então, como eu disse, olha, 1, 2, 3. Foram 3 finalizações feitas dessa forma, tá? Para amenizar que ele feche aqui e ele abra um pouquinho, tá bom? Não vai abrir completamente, tá, pessoal? Mas ele vai abrir um pouquinho. Quando você colocar o tapete no pé do vaso, aí ele vai ficar um pouquinho assim, ó. Mas não tem problema, tá bom, pessoal? Ele vai ficar bonito do mesmo jeito, tá? Então, vou fazer aqui os 7 picô, aí eu já volto pra gente fazer um outro tipo de finalização, tá bom? Bom, então, olha só, fiz aqui, então, 7 picô, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Que tá aqui na agulha ainda. Aí, agora aqui, olha, o último espaço de uma corrente, aqui agora, olha, eu vou fazer um ponto baixo, fecho, tá? Sem fazer corrente nenhuma, vou pro espaço aqui, ó, da minha alça, que separa um leque do outro, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Somente isso, tá bom, pessoal? Diferente. Aí daqui eu já vou pro primeiro espaço aqui de uma corrente e começo a fazer então os meus picô, tá? Então, olha, só os 3 primeiros e os 3 últimos vai ser fechado dessa forma aqui, como eu fiz com vocês, tá? Ó, para ele não ficar muito aberto e abrir um pouco aqui assim, tá bom, pessoal? Não vai abrir completamente, mas ele vai ficar aqui assim, olha, bem, tá sutil essa parte aqui, não vai ficar tão fechado como tava lá quando eu mostrei pra vocês, tá bom? Mesmo porque ainda vai ter um acabamento aqui todinho, tá? Olha, essa parte, a parte de dentro, tá bom, pessoal? Então, ele vai ficar assim, tá? Então, ó, esses 3 primeiros e os 3 últimos tem que fechar da mesma forma que a gente fez aqui, tá bom? O restante é só fazer aqui um ponto baixo aqui no último, aqui na alça e no primeiro. No primeiro eu já faço ponto baixo e subo as 2 correntes para fazer o picô. Só isso, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer assim por toda essa carreira, tá? Aí, chegando lá no final, eu volto aqui pra gente finalizar junto, tá ok? Bom, pessoal, então olha só, estou finalizando aqui, tá? E eu vim mostrar pra vocês não esquecerem que aqui, olha, nas últimas 3,
a gente tem que fazer aquela finalização, né, um pouco diferente, igual a do início. Então, olha só, tenho aqui a primeira, a segunda. Então, aqui eu tenho que já fazer aquela finalização que a gente fez lá no início dessa carreira, tá bom? Olha, então eu faço o 7º picô, venho aqui nesse último espaço, ó, coloco a agulha, não fecho o meu ponto baixo, já vou no próximo, na alça aqui, olha, que eu tenho, coloco a agulha, puxo uma laçada e aqui eu fecho puxando as 3 alças, tá bom? Feito isso, eu vou pro primeiro espaço do próximo leque, faço os 7 picô e finalizo dessa forma aqui, tá? Então vai ficar, olha só, 1, 2 e 3, tá bom? Vou fechar tudo isso aqui com picô e aí, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu retorno pra gente finalizar junto, tá bom? Bom, pessoal, finalizei aqui então com o último ponto baixo, né? Tá? Aí daqui, olha, eu vou para o espaço aqui onde eu tenho a alça. Então, eu coloco a agulha na alça e faço um ponto baixo. Aqui, olha, eu tenho um ponto baixo e aqui eu tenho outro ponto baixo. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos, tá? 2 pontos baixos aqui, um na alça, né? E um aqui, olha, onde eu finalizei o último picô, tá? E essa carreira ficou assim, desse jeito, tá bom, pessoal? Agora, para finalizar, eu vou fazer todo o acabamento aqui, assim, ó, com ponto baixo, tá? Então, aqui, olha, onde eu fiz o meu último ponto baixo. E aí, olha, eu vou escondendo já esse fio aqui atrás dos pontos baixos que eu for ir fazendo, tá? Eu seguro aqui assim, ó. Vou aqui os fios e vou fazendo ponto baixo, tá? Nesse último ponto baixo aqui, eu coloco mais 2 aqui dentro, no mesmo pontinho de espaço. Então, aqui no último, eu vou ficar com 3 pontos baixos, tá? Ó, desse jeito. Aí, ele vai automaticamente virar aqui, ó, tá? E aí, olha, eu tenho aqui o primeiro espacinho, tá? Não tem muita regra aqui, tá, pessoal? É só você ir preenchendo, olha, com ponto baixo, né? Tá vendo? Aqui eu tenho um espaço aqui, ó, né? Eu prendo com ponto baixo. Aqui tem um ponto baixo, então eu coloco a agulha bem aqui assim e prendo com ponto baixo. E note que eu já vou arrematando o fio, olha, tá vendo? Vou caminhando com ponto baixo, tá? Olha, aqui eu tenho o espaço onde eu fiz um ponto baixo aqui nessa carreira. Então dá pra eu colocar a agulha aqui, ó, e fazer um ponto baixo, tá vendo? Aí eu vou caminhando, aqui eu tenho ponto alto, ó, coloco a agulha bem aqui assim, tá? Ver aqui mesmo. Então, bem aqui assim. E coloco um ponto baixo, tá vendo? Aí, se eu ver que pro próximo tá distante, então eu coloco mais um, ó, tá? Pra não arreganhar muito aqui os pontos, né? Tá, ó. Aí eu venho aqui pra esse espaço, tá vendo? E já prendo outro ponto baixo. E é assim, tá, pessoal? Aqui dá pra eu prender um ponto baixo bem aqui assim, ó, tá vendo? Nessa alcinha aqui. Não teve muita regra assim não, tá, pessoal? Uma coisa bem mais simples, ó. Aqui eu tenho um ponto alto, dá pra eu prender um ponto baixo aqui. Tá? Eu vou seguir aqui até aqui no cantinho. Tem um ponto alto aqui, olha. Aí eu prendo com um ponto baixo, cabe mais um ponto baixo aqui, porque se eu pular aqui, olha, pro próximo, ele vai ficar muito arreganhado, né? Muito esticado. Aí dá pra eu colocar mais um ponto baixo aqui nesse ponto alto, tá vendo? Aqui, olha, eu tenho um pontinho, tá vendo, ó? Coloco a agulha aqui nesse mesmo pontinho e faço um ponto baixo. Aí aqui no cantinho, a gente tá chegando, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Tenho aqui esse espaço do ponto alto, olha, eu coloco a agulha, tá? Faço um ponto baixo, né? Aqui, olha, eu tenho o ponto alto e a correntinha aqui que formou esse ponto baixo. Então, eu venho aqui nessa correntinha, olha, faço um ponto baixo em cima dele. E é bem aqui que eu vou fazer mais 2, para ele virar automaticamente, igual eu fiz aqui, olha. Tá vendo como é que ele tá ficando? Tá? Como eu fui já arrematando, olha, os fios já foi ficando todo escondido. Tá bom? Olha, então aqui eu tenho o ponto baixo, né, nesse pontinho aqui,
coloco mais 2 e aí ele vai automaticamente virar sozinho, tá, ó. Tá vendo? Ele vira aqui assim, sozinho, essa quina, né? Agora aqui fica fácil, olha, tenho 2 pontos altos, faço um ponto baixo em cada ponto, tá, olha. Aqui era correntinha de 2, né? Espaço de 2 correntinhas. Deixa eu virar aqui. E aí nesse espaço de 2 correntinhas eu coloco 2 pontos baixos para não esticar, tá, pessoal? Tem que dar uma respeitada aí também nessas quantidades de correntinha que a gente tem aqui, tá bom? Ó, porque se eu fizer só um, até dá, ó. Até dá, tá vendo? Mas fica meio esticado, tá vendo? Olha só. Então aí eu vou colocar 2 pontos baixos aqui, né? Aqui eu tenho 3 pontos altos, ó, coloco um ponto baixo em cima de cada ponto, tá? Então eu vou fazer assim, esse lado tá bem fácil. Quando chegar nessa quina aqui, ó, eu volto aqui pra gente fazer junto e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Olha, aí tá ficando assim, ó. Bom, pessoal, olha só, então aqui eu fiz 2 pontos baixos, tá? O terceiro ponto alto aqui, olha, ele já vai formar essa quina. Então, eu coloco a agulha aqui, tá? Eu puxo uma laçada, não fecho. Aí, já vou vir aqui, olha, tá vendo que aqui eu tenho 3 pontos altos, né? Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto que tá aqui, puxo, olha, tá? E aí, eu coloco a agulha nesse, tem um ponto alto aqui, ó, nesse espaço do ponto alto. Então, ficou desse jeito aqui, ó, tá vendo? 4 alças na minha agulha. Laço e vou puxar todos de uma vez. E aí, olha, ele automaticamente já vai virar aqui assim, ó. Pra esse lado aqui, tá? Que espaço aqui eu vou falar pra você, viu? Bem apertadinho. E agora a gente vai trabalhar aqui, então, nessa parte aqui, olha. Onde fica no pé do vaso mesmo, tá, ó. Tá bom? Aqui, olha, eu coloco mais um ponto baixo aqui dentro, tá? Aí aqui, olha, dá pra eu colocar um ponto baixo bem aqui, ó, no pezinho do ponto alto que tinha aqui. Faço um ponto baixo pra ele não esticar, tá, pessoal? Nesse espaço aqui, ó, eu vou ver se cabe 1 ou 2 pontos baixos, porque se colocar muito também ele vai formar aquele... vai ficar estranho, vai ficar torto, né, ó. Eu acredito que só com um dá. Aí tem aqui, ó, o ponto alto, aí tem um ponto alto aqui, então eu coloco a agulha, faço um ponto baixo e vejo se precisa ou não fazer mais ponto baixo aqui, tá? Não, acho que não precisa. Aqui tem o espaço do ponto alto, tá, olha. Tem aqui o pezinho do ponto alto. E assim eu vou fazendo, tá, pessoal? Chegar na outra quina lá, aqui, ó, essa outra quina, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá, ó. Fazer um ponto baixo aqui no pé desse ponto alto, um ponto baixo aqui, sem fechar, tá? Aí eu vou caminhar só mais um e eu fecho. Aí depois tem aqui, ó, começo a fazer ponto baixo de novo. 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, né? Um ponto baixo em cima de cada ponto. Quando eu chegar aqui eu volto, tá, pessoal? Por enquanto a gente vai seguir reto aqui agora, tá? Bom, pessoal, então olha só, tô chegando aqui na quininha, tá vendo? Fui fazendo tudo ponto baixo, olha, tá? Você coloca sempre numa base reta pra ver se ele tá ficando reto. E olha só, tá fazendo aquela forma aqui que eu falei pra vocês, olha. E fazendo o acabamento aqui, olha, acabou que tá ficando mais reto aqui, tá bom, pessoal? Como eu havia dito, né? Aí aqui, olha, eu fiz um ponto baixo aqui, tá? Aí aqui, olha, tenho o ponto alto aqui, esse último ponto alto onde eu tô trabalhando. Então, coloco a agulha, ó, puxo uma laçada, não termino. Aí aqui eu vou começar a fazer essa outra parte aqui que vai subir, tá? Então, aqui foi o meu último ponto baixo, que eu coloquei a agulha agora, que seria dessa base aqui, ó, dessa parte, tá? O meu último. Aqui eu não vou fechar, tá? Eu não vou fechar, eu vou deixar ele aberto. Aí aqui começa, olha, os pontos
alto, olha, que vai ser dessa parte aqui que vai subir. Então, eu coloco a agulha no ponto alto aqui, não fecho, tá? E venho aqui no próximo. Aí, fiquei com 4, tá? Puxo todos de uma vez, olha. E aí, automaticamente, você vai ter que virar esse ângulo aqui pra continuar fazendo, tá bom? Olha. Aí, aqui, ó, já tenho aqui o espaço de 2 correntes, coloco a agulha e faço aqui um ponto baixo. Tá, ó, aqui cabe 2 pontos baixos, então faço mais um. Aqui começa 3 pontos altos, olha. Faço um em cada ponto, tá? Então, eu vou subindo assim, olha, tá vendo? Ele vai ficar aqui assim, olha, tá? Ele desceu, veio assim e agora subiu, né? Vou fazer essa parte todinha, chegar aqui, olha, no cantinho eu coloco 3, automaticamente ele vai virar, vou subir aqui, até chegar aqui nesse último ponto baixo, tá ok? Bom, pessoal, olha só, subi aqui, virei aqui com 3 pontos baixos no mesmo ponto, subi tudinho isso aqui, olha, tá vendo? Aí aqui no lado do pontinho baixo, onde eu iniciei, fiz um ponto baixo, agora eu vou entrar aqui nesse ponto baixo, o primeiro ponto baixo, né, ó. Puxo uma laçada e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha para arrematar e vou fechar. Vou cortar esse fio aqui. E tá terminado, tá bom, pessoal? Eu amei o resultado com essa cor, o cru com essa cor, né? Agora a gente vai tirando todos os nossos marcadores, tá? Como eu havia dito, era bom sempre deixar pro final. E o resultado foi esse, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aí o seu joinha, olha só. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo, tá, pessoal?